Boa tarde. Hoje a gente está começando uma série de lives para descomplicar as refeições com seu filho. Serão lives objetivas, de conteúdo útil, muito prático, tá? Eu vou fazer lives aí essa semana e semana que vem. Todas essas são lives de aquecimento, tá? Para a jornada tá na hora de comer bem. Eu vou fazer uma jornada, gente, uma jornada gratuita, tá? Que vai acontecer entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, tá? Daqui 12 dias, parece que tá distante, né? 27 de setembro a 1º de outubro, mas faltam só 12 dias para a jornada. Tá? É uma jornada gratuita, onde eu vou te mostrar aí passos essenciais para você ajudar seu filho a comer melhor, né? A comer bem, para crescer com saúde, sem estresse nas refeições, tá? Para participar da jornada é só se inscrever. O link tá na minha bio do Instagram, que é o Crescer Bem, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, eu sou mãe endócrino pediatra. E hoje, gente, que é a primeira live de aquecimento, eu vou começar definindo o que é comer bem. Porque é bom a gente sempre começar pela definição. Então, hoje é a primeira live de aquecimento, né? E eu vou começar definindo o que é comer bem, tá? É bom a gente começar com a definição das coisas, né? Porque, assim, parece óbvio, né? A definição aí do que é comer bem, mas definitivamente não é óbvio, tá? E eu arrisco a dizer aí que muitas mães, que em relação à alimentação das crianças especialmente, né, muitas mães têm um conceito equivocado do que é comer bem, né? Então eu acho que é importante a gente começar aí definindo, porque eu vou fazer uma jornada, que a jornada tá na hora de comer bem, né? E aí todo mundo tem que estar alinhado, o que é comer bem, né? Tem que ser um objetivo aí em comum, né? Quem quer seguir comigo tá buscando esse objetivo, que é o comer bem, tá bom? Então, imagina o seguinte. Você acabou de almoçar, né? Você acabou de sair de um restaurante e eu te pergunto assim, você comeu bem? Provavelmente, para responder essa pergunta, você levaria em conta vários fatores, né? Por exemplo, o ambiente do restaurante, se o restaurante estava agradável, né? Se estava muito abafado, se estava fresco, né? O atendimento que você recebeu lá, né? Se você estava com pessoas bacanas, né? Você pensaria também na beleza do seu prato, no cheiro da comida, no gosto da comida, é claro, né? Então, e por aí vai, né? Você levaria em consideração várias questões, né? Mas, se eu repetir essa mesma pergunta, né? Mudando só o sujeito da frase, tipo assim, você saiu do restaurante e eu pergunto assim, seu filho comeu bem? Eu tenho certeza, gente, que muitas mães, né, vão direto pensar na quantidade de comida que o filho comeu naquela hora, né? Na quantidade de comida que ele conseguiu comer. Então você vê a diferença aí de percepção, né? Especialmente em relação às crianças, tá bom? E assim, a quantidade de comida ingerida pelas crianças
é uma, se não a maior preocupação aí na vida de muitas famílias, né? Por quê? Porque a gente tem mesmo a necessidade de ver os nossos filhos seguros, né? E bem nutridos. Isso é uma necessidade básica, né? Então a gente se preocupa muito com isso. Mas comer bem não é comer muito, né? E nem de tudo. E nem tudo que você colocou no prato da criança, tá? Então, o que é comer bem? Né? Comer bem vai muito além da quantidade de comida, tá? E do tipo de comida também. Comer bem tem muito a ver com comer intuitivo. Então, comer bem é gostar de comer, né? É comer com prazer, é comer sem culpa do que tá comendo, mesmo se for uma coisa que, né, não é muito saudável, vamos dizer assim, né? É comer sem distração, é comer prestando ali atenção naquele momento agradável, né? É comer também, gente, o tamanho da própria fome, né? Então não é comer de mais e nem de menos. É também estar aberto para experimentar novos alimentos, né? Arriscar alguma coisa. É comer comida saudável e gostosa, né? Porque é gostar de comer. É comer em família, tá? Então, comer bem é tudo isso. Então, vai muito além de comer isso ou aquilo, né? De comer de tudo, de comer tudo, entende? Vai muito além da quantidade e do tipo de comida, tá? Então, é nisso que eu acredito, né? Pode dizer assim, essa é a linha com que eu trabalho, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo com as crianças, né? É fazer com que elas se tornem adultos e mesmo ainda crianças, tá? Que sejam crianças e adultos e futuros adultos que comam bem, que tenham uma relação saudável com a comida, né? Por quê? Porque comer bem, consequentemente, vai levar essa criança a crescer bem, a crescer com saúde, né? E quando eu falo de crescer, não é só o crescimento em termos de altura, tá? Também tem a ver com peso, né? Ter um peso saudável, né? Para altura. E também crescer com saúde, né? Não ter problemas de saúde, não ter doenças, né? A gente sabe que um dos principais fatores aí para a saúde nossa, né? Das crianças e dos adultos é a alimentação, né? Existem muitas doenças que a gente chama de doenças do estilo de vida, né? Que são doenças totalmente preveníveis, tá? É claro que tem componente genético muitas vezes, mas o ambiente, ele influencia demais, né? Ele é determinante, vamos dizer assim. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, né? Doenças do coração, doenças cardiovasculares. E muitas dessas doenças, elas começam na infância, né? E a gente pode preveni-las, né? E fazendo o quê? Comendo bem, né? Então, comer bem é essencial para a criança crescer com saúde. Mas, como a gente come, como a criança come, vem primeiro. E é tão importante quanto o que se come ou o quanto se come, tá? Então, o como vem primeiro. E assim, gente, por que é importante vocês entenderem essa definição, né, do comer bem? Porque quando a gente sabe disso, esse conhecimento, né, permite com que a gente possa agir
de forma mais assertiva mesmo, né? Para que as crianças realmente atinjam esse objetivo, né? Porque senão o objetivo fica equivocado, né? E a gente começa a agir no lugar errado, de maneira errada, né? Então a gente precisa ter esse objetivo de comer bem. A gente tem que saber o que é pra gente agir de forma assertiva, né? Então, quando você sabe que comer bem, por exemplo, não é raspar o prato, você tem a coragem, a firmeza, por exemplo, de tirar a tela da criança. Ela só come com a tela, por exemplo. Ela tá acostumada a comer com o iPad. Então você sabe, eu posso tirar, ela vai comer menos? Vai. Né? Mas ela vai comer com atenção, ela vai ver o que ela tá comendo. Pode ser que ela coma bem menos, né? Mas ela vai comer o que ela precisa, né? Então aí você sabe onde agir, você ganha mais confiança, né? Para agir de forma correta, certo? Aí, gente, por exemplo, lá em casa, eu considero que meus filhos comem bem, tá? Eles definitivamente... então eu tenho o Lucas, né, que vai fazer 6 anos em outubro agora, e o Matheus de 2 anos e meio. Eles definitivamente não gostam de tudo, né? Mas eles não são seletivos, a quantidade de comida aceita, né, varia de um dia para o outro. Então, tem dia que eles comem bem, né? Que eles comem... Tem dia que eles comem muito pouco, outros dias eles comem mais, né? Então, isso vai variando de uma refeição para outra e de um dia para o outro, como a gente faz também. Ninguém come a mesma quantidade todo dia, né? Pelo menos as pessoas que seguem aí esse comer intuitivo, o quanto que realmente precisa de comer, o quanto que tá com fome realmente, né? Comer o tamanho da própria fome, né? Então eu considero que meus meninos comem bem, né? Mas eles não comem tudo de tudo, sempre, né, raspam prato de forma alguma, né? Mas eles gostam de comer com a gente, eles sentam à mesa, né? Eles acham aquele momento agradável, eles comem a quantidade necessária, como eu disse, que eles acham que eles querem naquele momento. Eles gostam de alimentos variados, né? De diversos grupos. Eles comem frutas, eles comem eles comem vegetais, não todos, mas eles comem, não todas as frutas. Eles não comem tudo de todos os grupos, mas eles comem alimentos dos diversos grupos. Frutas, cereais, vegetais, leguminosas, né? Enfim, proteínas, carnes, né? Então, eu considero que eles comem bem, né? E eles se sentam à mesa com a gente, gostam desse momento. É um momento agradável, é um momento sem estresse, né? Então, comer bem passa muito por isso. É não ter estresse na hora da refeição, né? É ser um momento agradável. Porque se eu te perguntar lá, você foi num restaurante e você ficou estressada lá, né? Por mais que a comida estivesse gostosa, eu ia te perguntar assim, você comeu bem? Você falou, não, nossa, tava muito estressada, alguma coisa, sei lá, tava um barulho horroroso, uma construção do lado. Você vai falar que não comeu bem, né? Então passa muito por não ter estresse, ser um momento agradável, né, durante as refeições. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas lá em casa meu filho não tem isso assim. Eu escuto muito as mães falando assim, meu filho não gosta de comer, não tem interesse pela comida, né? Come muito pouco e sempre. Ele não fica variando, um dia come, outro dia não. Ele come pouco mesmo, ele não come nada, todos os dias, né? E aí, gente, se este é o seu pensamento, a primeira coisa que eu te convido é refletir sobre alguns aspectos, né? Primeira coisa, a gente precisa ajustar as expectativas, né? Olha só, olha o tamanho da criança, olha o seu tamanho, né? Se for uma criança pequenininha,
A criança, gente, ela tem um estômago pequenininho, né? O tamanho da mãozinha dela fechada, assim, é o tamanho do estômago, mais ou menos, né? Então, geralmente, a nossa expectativa, ela é maior, tá? Geralmente, a criança, ela precisa de comer muito menos do que a gente acha, né? Ela tem um tamanho do estômago pequenininho mesmo, né? Então, cuidado com a expectativa, né? Além disso, a fome, o tamanho da fome dela, né, varia, né, em relação à fase que ela tá, né, à idade que ela tá. Então, a gente sabe que o crescimento, ele não é linear, né? Então, tem fases que crescem mais, outros dias sem crescer. Então, quando a criança está em uma fase de pico de crescimento, a demanda por energia aumenta e a fome aumenta também, né? Então, depende muito da idade. Uma criança de 1 aninho está crescendo muito mais rápido do que uma criança de 3. Então, uma criança de 1 ano come mais do que uma criança de 3 anos, tá? Depende também do desenvolvimento dela, né? A criança passa por picos de desenvolvimento. Então, às vezes a criança acabou de aprender a engatinhar, né? Ou o aprendizado é contínuo, né? E aí ela não vai se interessar ali pela comida naquele momento, naquele dia. Então, ela vai comer muito menos, tá? Outra coisa, gente, além de ajustar a expectativa e perceber que a criança passa por essas fases, é pensar aí, se quando você fala aí que ela come pouco, que ela nunca tem fome, se a criança não tá comendo de hora em hora, tá? Porque muitas vezes a gente fica inseguro, que a criança não come e vai oferecendo a comida várias vezes ao dia, né? Porque a gente pensa assim, tem aquela frase assim na nossa cabeça, vai que 1 hora ele come, né? E aí, se você fica oferecendo várias vezes e a criança, ela fica ali sempre na reserva, vamos dizer assim, pensa num tanque de gasolina, fica sempre na reserva, né? Por quê? Porque ela dá uma mordidinha na banana, aí passa uma meia horinha, você dá um biscoitinho, ela come um biscoitinho. Então, nunca enche o tanque, mas também não fica com fome, né? Fica sempre ali, né? Isso impede a criança de ter fome realmente, tá? Então, toma cuidado para não ficar oferecendo e a criança comendo de hora em hora, tá bom? Outra coisa, gente, que é muito importante vocês fazerem realmente na prática para se sentirem mais seguras, é o seguinte: nunca avaliar uma refeição, tá? Do dia, ou nem um dia, né? Avalie uma semana. Porque assim, aquele negócio, olha, tem que ter 5 cores no prato e a criança tem que comer os 5 grupos de alimentos numa refeição, isso não acontece. Isso não existe, tá? É claro que a gente vai oferecer os 5 grupos, as 5 cores, mas a criança pode comer no almoço feijão e a carne, no jantar comer o quiabo e o arroz, entendeu? Então, é preciso você fazer avaliações mais amplas, tá bom? E não de uma única refeição. Outra coisa, gente, se você tá inseguro achando que a sua criança tá comendo pouco demais, é preciso você levar ele para uma avaliação, né, com o pediatra, com o endócrino pediatra, porque aí ele vai avaliar o crescimento, a curva de crescimento, e vai ver como que tá o ganho de peso, né, o ganho de altura. Porque muitas vezes as mães me falam assim: olha, meu filho não come nada. E quando eu vejo, a criança tá acima do peso. Entendeu? Então, muitas vezes elas querem dizer o quê? Que não tá comendo nada de comida, né? Que come só bobagem. Ou não, às vezes elas acham que realmente a criança não come nada. E a criança tá acima do peso. Então, assim, cuidado com as expectativas acima da realidade, né? Isso tudo na vida, né, gente? Outro dia eu tava lendo um livro, né, sobre relacionamentos. E aí falava lá que se sua expectativa é acima da realidade, você vai se frustrar, né? Então, tomar cuidado com isso, porque geralmente a realidade é que tá certa mesmo, tá? E não nossa expectativa, né? E outra coisa é confiar nos mecanismos de fome e de saciedade da criança, tá?
O que é isso? A criança já nasce com a capacidade de saber o tanto que ela precisa comer, tá? O quanto que ela precisa comer, tá? Se ela não tá doente, ela vai comer o tanto que ela precisa para crescer com saúde, tá? Se ela não tá comendo com distração, ela vai saber, né? Se ela não tem uma dificuldade alimentar, ela também vai saber. Por quê? Porque muitas crianças com dificuldade alimentar já estão com esses mecanismos de fome e saciedade desregulados, tá? Mas isso não quer dizer que não tem jeito, tá? A gente pode agir para a criança regular isso e para ela começar a perceber o tanto que ela precisa comer. A quantidade certa e para ela crescer com saúde. Tá bom? Então, todo mundo, nós todos nascemos com essa habilidade aí inata, né? De saber o tanto que a gente precisa comer. Tá bom? E quando a gente precisa parar de comer? Acontece que assim, não é porque é inato que não sofre influências externas, né? Então, gente, olha só, vamos imaginar uma situação também. Eu vou falar com vocês, eu vou explicar essa questão da fome e da saciedade, como é que é interessante, né? Quando um bebê nasce, né? Vocês já viram isso, né? Vocês são mães de crianças maiores, provavelmente. Mas quando é um bebezinho que está em aleitamento materno exclusivo, né? Isso aí é recomendado idealmente até os 6 meses de vida, ficar só no peito. A gente orienta que o bebê tem que mamar o quê? Em livre demanda. O que é isso? Ele mama quando ele quiser, a hora que ele quiser, o quanto ele quiser, né? E a gente vê que quando não tem uma dificuldade com a amamentação, quando a amamentação já está bem estabelecida, quando a mãe está tranquila, né, gente? É claro que tem que ter um ambiente favorável, né? E quando realmente é em livre demanda, a gente sabe que a criança, ela ganha peso super bem, né? Então, ela não fica acima do peso, ela não fica com baixo peso, tá? Então, quando realmente existe essa livre demanda e quando não existe uma doença, um problema, a criança ganha peso, mesmo a gente não sabendo o tanto que a criança tá mamando, né? A gente não sabe se mamou 50 ml, se mamou 120 ml, né? Isso é motivo de muita angústia muitas vezes para a mãe, porque a gente fala, meu Deus, será que mamou o suficiente? A gente só percebe o tempo que o bebê mamou, né? Mais nada. E os sinais dele, se tá com fome, se tá chorando, né? Se tá dormindo e se tá crescendo. Mas a gente vê que quando o processo flui bem, na livre demanda, a criança, ela ganha peso e cresce muito bem, né? Não é à toa que o leite materno, ele protege contra a obesidade infantil, né? Porque favorece essa autorregulação, tá? A gente sabe que a mamadeira é um fator de risco para a obesidade, né? Por que é um fator de risco? Porque o furo da mamadeira é grande, o leite jorra na boca da criança, né? Então a criança não tem que fazer nem força para mamar, é muito mais fácil para ela. A mãe tende a querer que o bebê mame tudo, né? Porque ela tá vendo ali a quantidade de leite que ela tá dando, né? Tem a recomendação da quantidade na lata. Então, assim, tá lá, para 3 meses tem que mamar, sei lá, 180 ml de 3 em 3 horas. Como se fosse uma quantidade estabelecida e para todas as crianças. Então, a gente sabe que a mamadeira favorece, né, a obesidade, enquanto o leite materno protege muito por conta disso, né? Porque o leite materno, em livre demanda, favorece muito a autorregulação. Então, a gente precisa confiar nesses mecanismos e saber que a criança é que sabe a quantidade que ela precisa comer em cada refeição, tá? Além disso, a gente vai mais além, tá? A gente sabe também que tem instinto também. A criança come o alimento que ela precisa naquele momento. Não é à toa, gente, que o carboidrato é o preferido, né? Por quê? Porque isso a gente traz lá dos nossos ancestrais, de milhões de anos atrás, né? Quando a comida era escassa, né? E os nossos ancestrais aí iam para caça, né?
e quando encontravam um alimento rico em carboidrato e gordura, né, isso era o preferido, porque a gente não sabe, né, eles não sabiam quanto que ia ser a próxima refeição, né? Então era um gasto de energia muito intenso e a comida muito escassa. Então a gente herdou essa genética desde os nossos ancestrais, né? Apesar do ambiente ter mudado completamente, porque hoje a gente vive num ambiente rico em calorias e comidas rápidas e práticas e processadas, né? E sedentário, né? Muito mais do que antigamente. Então, não é à toa que as crianças preferem carboidratos, tá? Porque isso a gente herda, né? Desde de milhões de anos. Mas, assim, então a gente tem um instinto, o que a gente precisa naquele momento, né? Mas o que a gente faz, então? A gente oferece os grupos de alimentos para a criança, mas a criança que decide o que ela vai comer naquele momento e o quanto ela vai comer dentre o que você ofereceu, né? Assim você favorece o comer bem, né? Outra coisa é o seguinte, que muitas vezes passa pela cabeça, né, de vocês. É assim, mas aqui em casa é um estresse para comer, né? E aí, como eu disse lá no início da live, o estresse não é comer bem, né? Se tá tendo estresse na hora da refeição é porque vocês não estão comendo bem, né? E talvez você esteja assim porque você talvez esteja focada aí na quantidade de comida que ele tá comendo, ou no que ele tá comendo, né? Então você tá focada só na comida, você tá tendo, né, um objetivo aí equivocado, né? Agora, com esse conhecimento que eu tô te dando aqui hoje, do que é o comer bem, né? Você pode aí buscar mais leveza aí nas refeições, né? Com seu filho. Porque essa questão da refeição ser agradável é essencial, né? É básico, tá? Como eu disse no início, vem antes, tá? O como a gente come vem antes do que a gente come, tá? E outra coisa que muitas mães também sempre me falam, eu pego essas coisas, gente, pra tentar, porque são situações muito comuns, tá bom? E eu acho que vocês podem se ver nessa situação, né? E ajudar, né? E ajudar mais gente, tá? Então as mães falam assim pra mim, nossa, mas meu filho só come se ele estiver vendo desenho, se ele estiver com o celular, né? É hábito mesmo. Só assim ele fica sentado na mesa pra comer. E só assim ele come tudo, né? E aí eu te falo de novo que se ele tá comendo com a tela, ele não tá comendo bem, né? Porque ele não tá comendo, ele não tá vendo o que ele tá comendo, ele não tá aprendendo o que ele tá comendo, né? E ele pode, com a distração, comer mais ou menos do que ele realmente precisa, tá? Acho que na maioria das vezes, né, as crianças distraídas com uma tela comem mais, tá? Mas algumas comem menos do que precisam, tá bom? Então é importante se estar atento aí às refeições, né? Sem distração, para você conseguir sentir, né? Se tá com fome e o quanto que você precisa comer, tá? E outra coisa que eu escuto muito é assim, a outra queixa que é assim, mas meu filho não é aberto para experimentar novos alimentos, né? Porque um dos itens lá que eu falo do que é comer bem é estar aberto para experimentar, né? E aí, então, é isso mesmo, né? Esse é um objetivo a ser alcançado mesmo com a sua criança, até com você, se você não é aberto a isso, né? Mas não é falando com a criança, experimenta. Não é falando isso com a criança que ela vai experimentar, tá? Pelo contrário, né? Isso ela sente isso como uma pressão, né? Então, e outra coisa, gente, vamos pensar uma coisa assim mais ampla. Experimentar coisas novas não é fácil para ninguém, né? Na vida, né? Não tô falando nem durante a alimentação só. Então, tudo que é novo é mais difícil. E existem crianças e pessoas mais cautelosas mesmo, né? Que não são ousadas, né? E isso reflete também na alimentação, tá?
E qualquer pessoa tende a melhorar aí a coragem dela, né, para experimentar uma coisa nova, quando ela se sente segura na situação. E pensando aí na alimentação, como que ela se sentiria segura, né, durante uma refeição? Quando ela sabe que ninguém vai obrigar ela a comer o que ela não quer, quando parte dela a intenção de experimentar, né? Quando ela tem autonomia, então, para fazer o que ela quiser, para falar que ela não quer, né? Para experimentar, e se ela quiser cuspir, ela, né? Quando ela tem essa autonomia de cuspir se ela não gostar, enfim, quando ela tem autonomia, ela se sente mais segura e esse é o, né? É o primeiro passo aí para ela querer experimentar coisas novas, tá? É claro que isso é o princípio básico, né? E que aí a gente vai conversando ao longo dessas 2 semanas todas sobre outras formas de estimular aí a criança a experimentar novos alimentos, tá bom? Agora sim, gente, com o conceito equivocado lá, né, de comer bem, que muitas mães têm, né? A mãe, com medo da criança ficar com fome, ou ficar doente, ou não crescer, ela acaba interferindo na quantidade de comida que a criança come, né? Então, é muito frequente a gente ver a mãe colocando, assim, é até natural, gente, até normal, né? Nem passa pela cabeça dela deixar a própria criança se servir, né? Ela mesmo serve o prato da criança, mesmo que a criança já tenha aí 5, 6 anos, que já consiga se servir, ela mesma que serve a quantidade, como se ela soubesse a quantidade que a criança precisa comer naquela hora, naquele dia. Né? Como eu disse, ninguém come a mesma quantidade todos os dias. E aí, com o conceito equivocado de comer bem, ela pensa, ó, ela tem que comer isso aqui, esse prato aqui, que eu acho que é o que é bom para ela agora, né? E fica inseguro se a criança não come, né? Bom, tá bom. Então, a partir do momento que vocês sabem o que é comer bem agora, o que vocês têm que fazer, né? Eu já meio que falei aqui, tá? Mas eu vou resumir aqui para vocês. Cuidado com o objetivo equivocado, tá? Parece que tá muito arraigado na gente isso, né? A gente se sente mais segura quando a criança come o que a gente coloca lá no prato dela. Cuidado com isso, porque essa ansiedade, ela só atrapalha, tá? E só atrapalha mesmo, e a gente tá com o objetivo equivocado, como eu disse, né? Então, é bom, como isso tá muito arraigado, né? É bom a gente escrever o que é o comer bem, assim, pregar na geladeira pra gente. Então, eu recomendo, né, fazer isso mesmo, escreve, né? Então, coloca lá, ó, pra você sair porque muitas vezes a gente tem comportamentos, assim, automáticos, né, gente? Isso é normal, tá? A gente, peraí, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, tá? No início é difícil, né? Por quê? Porque você já tá habituada a ter esses comportamentos com o seu filho, na sua vida mesmo, né? Então, pra gente sair desse automático, qualquer mudança a gente precisa, né? Leva tempo, mas a gente precisa, então, isso parece, assim, uma brincadeira, né? Parece uma coisa boba, mas não, né? É bom você escrever lá e pregar na geladeira o que é comer bem, tá? É gostar de comer, é comer com prazer, é comer sem culpa, coloca lá, é comer sem distração, é comer sem estresse, né? É comer o tamanho da própria fome, né? É estar aberto a experimentar novos alimentos, é comer comida saudável e gostosa e é comer em família. Então coloca lá, escreve, prega na geladeira, tá? E a partir disso, confia nos mecanismos de fome e saciedade da criança. Como eu já disse, as crianças nascem com esse mecanismo, né? A gente só não pode atrapalhar isso, né? Se a criança ela tá com uma dificuldade alimentar, talvez ela esteja comendo mais do que ela precisa ou menos. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai favorecer a criança começar de novo a perceber esses sinais dela, tá? Como? Propiciando um ambiente adequado para a criança comer, com oferta de comida saudável, comer junto com ela, sem distração, sem estresse, com uma rotina adequada,
tá? O seu papel não é fazer a criança comer, é propiciar um ambiente adequado que favoreça o apetite da criança, tá? Então, é isso. E eu fico bem, assim, impressionada, gente. Só um parêntese aqui. Como que as mães, a maioria delas, está preocupada que a criança come pouco? E os adultos, a maioria deles está comendo demais e tendo que fazer dieta e tá com excesso de peso, né? A própria criança já tá ficando com altos índices de sobrepeso e obesidade, né, gente? Então, por isso que é tão importante a gente confiar no tanto que a criança precisa comer, né? E outra coisa que eu, né, para finalizar aqui, que eu já tô terminando, é continuar assistindo essas lives, tá, gente? É de aquecimento aqui, né? Porque durante toda a semana eu vou falar de coisas práticas aí para vocês ajudarem os filhos de vocês a comerem bem, tá bom? Para crescer com saúde, sem estresse nas refeições, porque sem estresse é o básico, né? Como eu disse aqui, tá bom? E aí eu vou colocar assim, muita coisa básica e muito importante mesmo, com aplicação prática, imediata aí para sua casa, tá? Eu preparei essas lives de aquecimento e a jornada tá na hora de comer bem, com muito carinho, né? Eu lembrei de várias famílias aí do consultório, de várias famílias do curso, né, que eu tenho, que tem dificuldades, para colocar coisas práticas mesmo para vocês, tá? Eu acho que vale a pena investir aí esse tempo aí agora, né? Porque os frutos aí, eles que vocês vão colher vão ser para toda a vida, né? Para toda a vida da família e para toda a vida aí dos filhos de vocês, tá bom? Bom, perguntas? Tem a Ana Marta, colocou aqui, meu bebê de 17 meses, está com 4 molares nascendo e está comendo muito pouco. Isso, exatamente aquilo que eu falei, né, Ana Marta? São fases mesmo, né, que a criança passa, com certeza, picos de crescimento, de desenvolvimento, dente nascendo, viroses, né? Então, quando a gente tá com uma virose, a gente fica nauseada, a gente fica sem apetite. Imagina você ter que comer obrigado, né? Sem querer aquilo, né? Sem estar conseguindo dar conta daquilo, né? Então, a gente precisa respeitar aí as fases todas. Não é fácil, não tô falando que é fácil não, né, gente? Mas a partir do momento que você sabe o que é comer bem, e você tem em busca esse objetivo, né, o objetivo certo, que você tem aí o propósito correto, né? Aí você sabe por onde trilhar, tá bom? Eu vou ajudar vocês aqui nessa semana, tá bom? Podem interagir comigo, mandar perguntas, dúvidas, tá? Estou à disposição. Se você acha que esse conteúdo aí pode ser útil para outras mães, compartilhe aí com esse aviãozinho aí. Me sigam aqui, ó, no Instagram, Crescer Bem, Facebook também, YouTube também. E vamos lá, até amanhã. Amanhã tem outra live também às 13 horas. Tá bom, gente? Obrigada aí pela presença de vocês. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.